Apocalipse, a igreja já está vivendo isso, tá? Ela já está vivendo essa tribulação, mas o que é interessante é que em todas as situações, Deus poupa a igreja. Porque quando a gente diz que é a favor a favor não, a gente diz assim, a igreja irá passar pela grande tribulação, muitas pessoas acham que essa posição é meio que alienígena. Ah, mas eu não quero passar pela grande tribulação. Ninguém quer, irmão. Você perguntar para uma pessoa sã, que tenha pelo menos 2 neurônios que funcionam, ninguém quer passar por sofrimento. Só que sofrimento é a realidade para a qual a igreja nasceu. Porque no fim ela triunfa. E no Senhor, todo o trabalho dessa igreja não é em vão. Olha só, Paulo diz, eu não sei se em Filipenses, que nos foi dado não somente o privilégio de crer em Jesus, mas de sofrer por Ele. A gente diz assim, mas no Brasil o crente não sofre, mas a igreja de Jesus é maior do que a igreja no Brasil. Tá? Então, testemunho, adoração e louvor transbordam no livro de Apocalipse, tá? Então, depois de escrever a respeito das coisas registradas nos capítulos de 1 a 3, as coisas passadas, depois dessas coisas, dessas é um pronome que retoma anteriormente falado, tá? Depois dessas, né, ele vê uma porta aberta no céu. Para mim isso é muito impactante, tá? Veja, João não vê uma porta fechada no céu. João vê uma porta aberta no céu. Queridos, a gente poderia passar aqui horas falando só sobre essa porta aberta no céu. Veja, primeira coisa, João está dizendo que a revelação que ele tem, ela tem origem no céu. Segunda coisa, o céu está aberto. Como quem diz, há uma porta de esperança no fim da história. João vislumbra isso em antecipado. E em terceiro lugar, essa porta aberta no céu mostra, digamos assim, Deus intervindo na história. Ele abre essa porta. João tem a revelação e João registra o que está nos capítulos que se seguem ao capítulo 4. Então, as coisas depois dessas e as coisas que haverão de acontecer, que é o que é o registro do que vai no capítulo 5 até o capítulo 22 de Apocalipse. A ideia de uma porta aberta no céu nos ensina que João tem uma visão celestial. Então, veja, no capítulo 1, João ouve uma voz, a voz é como a voz de trombeta, uma voz estridente. Então, ao ouvir a voz como de trombeta, o apóstolo é convidado a subir para receber a visão das coisas futuras. Muitos intérpretes, em especial os dispensacionalistas, veem nesse convite o arrebatamento da igreja, mas nós temos 2 problemas aí. Por quê? Primeiro, veja, Apocalipse capítulo 4, versículo 2, diz assim, fui imediatamente arrebatado, a palavra arrebatado aqui é a palavra grega harpazo, ser tomado com violência, em espírito, e vi um trono no céu com alguém assentado. Não é a igreja que é arrebatada. João não está representando a igreja. É apenas o apóstolo que é arrebatado, e não corporalmente, em espírito. Então, o primeiro erro dessa interpretação dispensacionalista, e com todo respeito, eu conheço muito bons dispensacionalistas, irmãos. O capítulo 4 não trata sobre a igreja. O capítulo 4 é sobre Deus e o seu domínio. Tentar achar aqui, porque, veja, a igreja some depois do capítulo 4, não aparece mais a menção à igreja aqui explicitamente. Então, eles deduzem que, por isso, a igreja já está no céu com Cristo. Mas isso é um erro tanto lógico quanto contextual. Porque João está descrevendo as coisas, então ele se ocupa em descrever essas coisas que ele vê nessa visão. Então, o primeiro erro é o erro contextual. O segundo é lógico. João não foi levado corporalmente ao céu, mas apenas em espírito. Então, ele estava na terra, seu espírito é levado para diante de Deus e ele recebe a revelação. Então, aqui, irmãos, é tentar achar pelo em ovo, se dizer a igreja foi arrebatada. Não foi, porque não é sobre a igreja aqui. Se vocês lerem com calma em casa, ele nem menciona a igreja aqui. Então, precisamos pôr primeiramente aqui os pingos nos is, tá? Então, João vê um trono
E mais, o trono que João vê estava ocupado, porque trono desocupado não serve para nada. Já imaginou se tem um trono, mas não tem ninguém assentado? Toda a esperança ia acabar aqui, irmãos. Se João tivesse visto um trono e nenhum no trono, a gente estaria ferrado. Na linguagem do Henrique de amanhã, tá? Por quê? Porque a ideia de trono, aqui a imagem é clara. Você tem Roma, Roma tem um trono, um no trono. João aqui está dizendo, sabe quem manda no mundo? Não é Roma. É um que está com o trono acima de Roma. É o Cristo. É o Deus poderoso. Isso vai ser uma constante em Apocalipse, sabe? A prostituta que aparece no capítulo de número 17 é Roma. Tá? A gente vai até tratar da interpretação dos reformadores. Os pré-reformadores e os reformadores achavam que a besta ali era a Igreja Católica e o Papa. Mas a gente tem que explicar o contexto daquilo ali, porque eles tinham essa interpretação. A gente vai tratar quando chegar no capítulo 17. Mas ali não é Roma. A besta que, digamos assim, embebedou as nações. Que teve um esplendor, que culturalmente impactou o mundo todo. Então, a gente vai tratar isso com calma. É um capítulo difícil, por isso que ele está sozinho lá, não são 2 capítulos, como a gente vai ter, porque é um capítulo que precisa de uma calmazinha para a gente entender. Mas aqui, João mostra para a gente que esse trono está ocupado, porque tem um sobre esse trono que controla tudo e todos. Então, aqui Apocalipse apresenta muito esse contraste entre Roma, o poder imperial, e o Cordeiro de Deus. E por que João está falando que há um trono? Porque esse povo aqui está sendo perseguido, irmãos. Estamos falando aqui do contexto de, muito provavelmente, de Domiciano, que era tão sádico quanto Nero, que matava por prazer cristãos. Então, imagine esse povo vivendo sem nenhuma esperança, olhando para Roma, o trono em Roma, e vendo assim, e aí, a história vai acabar com a gente aqui. Então, João está dando para esses irmãos, e isso vai ficar muito mais claro quando a gente lê o capítulo 5, dizendo para aquelas pessoas que estavam vivendo aquela circunstância, a história está nas mãos daquele que está ao lado de vocês. Tá? Então, isso é interessante a gente observar. Quando a gente fala de trono, a gente não tem como não lembrar dessa visão de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Essa visão de Isaías, ela tem muitas semelhanças com a de João. Embora a imagem que João tem dos 4 seres seja de Ezequiel, capítulo 1, a descrição dos seres é a descrição dos seres que aparece aqui em Isaías 6. Porque em Ezequiel, aqueles animais têm 4 asas, e aqui eles têm 6, na visão de Isaías. Tá? Então, a gente vai tratar isso com calma. Mas é só para a gente entender que essa revelação, ela já apareceu em outros momentos. Tá? Então, a imagem de um trono no céu é uma declaração clara de que quem governa o mundo não é Roma, mas Deus. Quando a gente pensa em nações poderosas, a gente pensa, quem está controlando o mundo? As famílias mais ricas do mundo. No final da história, todos esses grandes reinos passaram. Sabe quem ainda permanece de pé? A Igreja de Jesus. Que é uma instituição em que não falha, porque Deus tem um propósito glorioso para a igreja. Tá? Então, embora a visão seja de Deus, em nenhum momento, isso é importantíssimo, irmão. Embora a visão seja de Deus, em nenhum momento João procura descrever Deus em detalhes assim, bem minuciosos como os nossos teólogos. Alguns são tão presunçosos que querem descobrir até o sexo dos anjos. Então, mas apenas comenta sobre os seus aspectos gerais. Veja comigo aí o versículo 3 de Apocalipse 4. Apocalipse 4, 3. Ele olha para aquele que está no trono, mas ele não faz uma descrição minuciosa. Ele apenas aponta aspectos bem gerais da revelação. Veja aí Apocalipse 4, 3. Ele diz assim, aquele que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardônio.
ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Eu até falei para um amigo meu que é militante LGBT aí, tá vendo? Isso é apropriação cultural, viu? Vocês usam a bandeirinha, o arco-íris, ó, aqui, ó. Tá onde está aqui? Muito antes de vocês existirem, o uso da bandeira é dos cristãos. Então, tá usando a bandeirinha aí, ó, cuidado para não ser confundido, irmão. Eles usam, né, o arco-íris. Então veja, João não fica dando detalhes assim minuciosos de quem Deus é, porque isso seria reduzir Deus. Então por isso que a gente tem um termo em teologia medieval que é teologia apofática. Dizer o que Deus não é mais fácil do que dizer o que Ele é, porque toda tentativa de dizer o que Ele é diminui o que Ele é. Deus é amor, tá? Mas Ele é amor e o que mais? Ele é amor e justiça, tá? E o que mais? Se você for assim, você vai até o infinito e não consegue descrever. Então é melhor dizer, ó, Deus não é homem para que minta, Deus não é mentiroso. É mais fácil dizer o que Ele não é porque o que Ele é impossível. Então João parece que tem isso muito definido aqui. E essas pedras, eu já vi teólogos que ficam tentando achar, assim, interpretação pedra por pedra, sabe? Não, a pedra de jaspe significa o juízo, sardônio a misericórdia, a esmeralda a graça. Não. As pedras que aparecem aqui não devem ser interpretadas individualmente. Elas precisam ser interpretadas como um conjunto, porque elas falam de resplendor e de majestade. Porque João está descrevendo aquele que está no trono. E para João, a imagem que ele tem mais clara na mente é o que essas pedras conjuntamente representam. A majestade, o brilho. Aquilo que, digamos assim, uma beleza tão incomparável, uma beleza tão fora do comum, uma beleza tão majestosa. E João vê um trono. Não um trono, mas 24 tronos, e sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco com coroas na cabeça. Bem, a identidade desses seres é alvo de controvérsia. Por isso eu quero apresentar para vocês pelo menos duas perspectivas, tá? Primeira, visão tradicional a respeito dos 24 anciãos. A mais comum, a majoritária é que os 24 anciãos são interpretados como um símbolo da união de duas alianças. Assim, para esta visão, 24 é a soma de duas totalidades. 12 tribos, que representam Israel, 12 apóstolos, que representam a igreja. Para a visão tradicional, os 24 anciãos são símbolo dessa união, uma representação da igreja, onde judeus e gentios congregam. Essa visão ela é endossada por inúmeros teólogos de respeito, dentre eles Gordon Fee, Luiz Saião e outros por aí. É uma possível interpretação? É a melhor? Não sei. Tá? Por isso eu trouxe outra, que é aquela que eu acho que eu concordo mais. Tá? Visão alternativa a respeito dos 24 anciãos. Segundo a interpretação alternativa, esses seres são conselheiros reais, conhecedores dos propósitos do rei e capazes de transmitir inteligência a João, o servo de Deus, como acontece em Daniel capítulo 7, quando ele fica turbado com a visão, vem um anjo e explica a revelação para ele. Então esses anjos têm a função. Tanto é verdade que a gente vai ler aqui ao final, que eles sabem quem está no trono. Tá? Então, Robert Govett, ele tem no livro dele, em tradução livre, seria Palestra sobre Apocalipse, ele traz essa frase aí, que é citada pelo Harrison. Então, ainda segundo essa interpretação, os 24 anciãos são anjos, tá? Pois não custa lembrar que os anjos são enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. São anjos ministradores que auxiliam aqueles, isto é, nós, para sermos e herdarmos a salvação. Só que, dizem os intérpretes da primeira visão, mas anjo não envelhece, e o texto diz que eles são anciãos. Tá? Ciente disso, eu falei,
Temos que convir que ancião, palavra grega, que é a tradução de presbíteros, é um título e também é uma função de confiança no Novo Testamento. Paulo diz que a igreja ele diz a Timóteo, diz a Tito, você entregue a igreja aos anciãos, aos presbíteros, ao homem de maturidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque João usa muitos títulos em Apocalipse, não se esqueçam disso. E ancião pode ser apenas um designativo da função que esses anjos exercem em Apocalipse, como conselheiros do eu, porque eles têm coroa. A igreja não foi glorificada ainda. Como é que esses anjos representam a igreja se a igreja não foi glorificada? Tá? Então, eu vejo essa visão mais pé no chão. A outra está errada? Não. Exato. 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 E é bom essa sua colocação, porque a gente também já adianta um pouco do que a gente vai falar sobre esses 4 seres. Essa é uma interpretação também majoritária no meio, tá, evangélico, de que esses 4 seres representariam aí os 4 evangelistas. Também tem complicação. Então, seja você da tradicional, seja você da alternativa, você é de Deus. Então, sim, escolha o seu lado e fique feliz, tá? Eu acho que essa interpretação é um pouco melhor, tá? Do texto. Só que como em escatologia nada está fechado, né? Então a gente aqui não vai esgarçar você por isso, não. Perfeitamente. Olha só, imagine você se para ser salvo você tivesse que entender a mecânica da salvação, que é um termo usado na teologia. Você tem que fazer um vestibular sobre isso. Como é que funciona? O que é imputação de justiça quando você é perdoado? Isso é complicado, irmão. Então o número de desviados ia ser bem maior, viu? Se entendendo, já tem muito desviado. Não entendendo, imagina só. Mas então, irmãos, ficou claro aí as duas visões? Essa diz que são simbólicos. Só que, olha só, outro problema, bem lembrado aqui, presbítero. João não está vendo um símbolo. Esses 24 seres são pessoas reais. Tá? Então, assim, é complicada essa visão, tá? Mas se você é dela, um abraço aí, viu? Essa tem um pouco menos problema. Mas são visões, irmãos. Então não precisa se preocupar com isso, não. Então, pela primeira vez, João faz uma descrição do Espírito Santo no céu. E aqui a gente precisa tomar um cuidado, tá? Veja comigo aí, no finalzinho do versículo 5, ele diz assim, ó. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Lembrando o quê? Lembrando Êxodo 19, quando o Senhor desce no Monte Sinai e começa a acontecer vozes, trovões, e o Senhor diz assim, ó, fala para esse povo pecador nem encostar no monte, porque se encostar vão morrer. Tá? E aí o Senhor começa a falar com Moisés. Essa expressão, vozes, relâmpagos e trovões em Apocalipse, significa que está acontecendo alguma coisa no céu, como estava acontecendo alguma coisa lá no Monte Sinai, tá? Acompanha comigo então. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas. E João explica em seguida, que são os 7 Espíritos de Deus, aqui a pessoa do Espírito Santo. Veja, aqui a cabeça do brasileiro, em especial do racionalista, vai pensar assim. Então João vê um trono para o Espírito Santo, um trono para Deus e um trono para Jesus. Não, isso é heresia. Chamada de modalismo monarquianista. Essa heresia é bem antiga na história da igreja. O que é isso?
Essa heresia acredita que só existe Deus Pai. Espírito Santo e Jesus Cristo são modos de Deus. Isso é um equívoco, pessoal. Isso é uma heresia, tá? Isso já foi banido em vários concílios. Não sei se no de Calcedônio, de Nicéia, já foi banido, tá? Porque o que João está fazendo é descrevendo uma visão, e para ele fazer a visão ser entendida, ele precisa botar nesses, digamos assim, em panos limpos, para que a gente entenda que o Espírito de Deus é tão Deus que ele está diante do Pai. E que Jesus é tão Deus que lá está. Mas a nossa cabeça tende a ver as coisas separadas. Só que se João descrevesse em detalhes o que ele está vendo na linguagem celestial, nós não íamos entender nada. Não íamos compreender a visão. Então, isso aqui é importante entender. Então, João, ele não está descrevendo o Espírito num trono, o Pai no outro e o Filho no outro. Não, há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Quando que eu vou entender a Trindade? Na eternidade. E olhe lá, tu vai ter a eternidade toda para entender a Trindade. Tá? Mas, gente, olha só, João vê outra coisa aí no versículo 6. Ele vê um mar como de cristal. Interessante, né? O que significa? Opa, perdão, professor. Boa. 7 espíritos é uma expressão que João utiliza lá de Isaías capítulo 11, versículo 2, que é uma expressão da plenitude, da totalidade da pessoa do Espírito Santo, que age em tudo e em todos. Vamos para o texto lá? Só para eu não ficar falando aqui, mas para mostrar, né? Isaías 11. De onde que essa referência aparece pela primeira vez? Vamos lá, Isaías 11, para deixar claro, né? Não são 7 Espíritos Santos, tá, irmão? Vamos lá, Isaías capítulo 11. Para mostrar a plenitude da pessoa do Espírito Santo. Tanto é que Isaías começa falando assim, ó. O Espírito do Senhor. Tá? Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. O Messias. O Espírito, primeiro, de sabedoria, de entendimento. O Espírito de conselho, de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor. São 7. Essa referência aparece aqui em Apocalipse. Vamos para capítulo 1 aí. Sai aí de Isaías, vá para Apocalipse. Vá para o capítulo 2 de Apocalipse. Acharam aí? Veja que aparece aqui, no capítulo 2, versículo 1, 7 estrelas, 7 candelabros. As estrelas são os mensageiros, os candelabros são aquelas igrejas. Veja que um padrão de 7 vai se repetindo aqui, tá? Agora, daí, você vai para capítulo 3, versículo 1. Apocalipse 3, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O que são esses 7 Espíritos de Deus? Um título que João dá à pessoa do Espírito Santo. O que os 7 significam? Significa plenitude. Aqui são simbólicos. Tá? Então, toda vez que você lê aqui, toda vez você lê em Apocalipse 7 Espíritos de Deus, é uma referência à pessoa do Espírito Santo. É um título apenas que João dá ao Espírito Santo. Tá? Então, não são 7 Espíritos Santos, é um Espírito Santo só, é um só batizador, é um só corpo, é uma só igreja, é um só Deus. Então, é um título que João dá. E João dá muitos títulos aqui, como, por exemplo, ele dá o mesmo título para Deus e para Cristo. O alfa e o ômega é tanto dado para Deus, no capítulo 1, quanto dado para Jesus, no capítulo 2. O último e o primeiro, o princípio e o fim, é dado igualmente para Cristo e para Deus, tá? Ficou claro? Tá, né?
Então vamos lá. João vê no capítulo. Agora voltando para o capítulo 4. Vocês estão aí no 4? Vocês estão sintonizados aí? Agora no 4. Ele vê um mar parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Mar. O que esse mar significa? O que mar na Bíblia representa? Mar na Bíblia, em Apocalipse, representa caos, representa tudo que é mal, representa tudo que a gente poderia chamar de revolta e caos. Perceba que João vê um mar de vidro, claro como cristal, para mostrar para a gente que no céu, insegurança, revolta e caos não existe. Tá? Vá para capítulo 21 agora, porque tem uma coisa que não haverá no céu, no novo céu e na nova terra. O mar. Apocalipse 21 primeiro. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra, já se foram. E o mar, não tem caos no céu, não tem crise, quebra de bolsa de valor. Não tem isso lá. Revolta. Porque mar também, Apocalipse, significa revolta dos povos, porque a besta sai do mar, primeira besta. Pois não? Provavelmente. E água de coco, porque é uma coisa do céu. Porque assim, irmãos, com todo respeito, tem gente que quando pensa no céu, pensa assim, eu vou adorar. Irmão, os anjos adoram melhor que tu. Tu é mais ou menos. Então tu acha que Deus precisa da tua adoração? Então, eu assim, quero ir para o céu porque tem coisa muito melhor do que isso. Porque imagine ter a presença de Deus todo dia, para todo sempre, toda hora. Olhar para Ele, ser servido por Ele. É melhor, irmão, do que qualquer coisa na tua vida. Então assim, tu desafinas, tu canta, quando não está muito bem, canta mais ou menos, presta um culto mais ou menos. Os anjos nunca desafinam. Então assim, eu não quero ir só para cantar não, porque cantar eu canto aqui, eu quero ir para... Ainda canta com as letras teologicamente duvidosas. Então assim, o mar já não existe, porque a imagem do mar é tão forte na Bíblia que no Novo Testamento, que no novo céu e na nova terra, o mar não existe, tá? Porque o céu é um lugar de paz, porque ele é a morada do príncipe da paz. Não haverá caos no céu, porque Deus está lá e o príncipe da paz também está lá. Então não há nada disso, tá? O céu é um lugar de paz. Vamos terminar a leitura aqui? Apocalipse, capítulo 4. Eu tinha um amigo que pensava no céu como um lugar bem calmo e ele com a rede com os pés para cima. Não é uma imagem tão ruim, não, irmão. Exatamente. Seguindo a leitura aqui, Apocalipse 4, a partir do versículo 7, vamos lá? Vamos aqui a partir do 6, a parte B. Ó, no meio e ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um rosto de homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos em volta e por baixo. De dia e noite eles diziam sem cessar, santo, 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 né? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber, primeiro, a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. João vê ainda 4 seres viventes com olhos na frente e atrás. Esses seres são descritos com as seguintes características: rosto de leão, rosto de touro ou de boi, depende da tradução,
rosto de homem e um com o rosto de águia, como águia, né? De novo, a discussão sobre esses seres é acirrada. Embora se discuta a identidade desses seres a todo momento, sabe-se muito bem o que eles fazem. Adoram. Eles estão ali numa atmosfera de adoração. E vejam, esses seres têm olhos. Atrás, na frente, por dentro, por fora, olhos nas asas. E a descrição é interessante. Queremos ou não, mas toda a atmosfera celestial aqui cintila adoração. Louvor e tributo àquele que está sentado no trono. Percebam que esses seres possuíam 6 asas cheias de olhos. 2 eles voavam, 2 cobrem os pés, 2 cobrem o rosto, a fim de que nunca tirassem a visão daquele que está no trono. Isso é muito interessante. Vejam, Ezequiel faz uma descrição um pouco difícil, para não dizer complicado, do trono de Deus. Mas a ideia é que o trono é móvel. Se você ler Ezequiel lá, o trono é móvel. E à medida que esses seres aqui do Apocalipse se movem, eles estão sempre olhando para onde? Para o trono, porque à medida que eles fazem qualquer coisa, os olhos estão sempre no trono. Eles nunca deixam de olhar para aquele que está no trono. Por isso que as asas estão cheias de olhos, porque os olhos estão sempre lá no trono. Veja, uma coisa interessante. De certa forma, a Bíblia exorta o povo de Deus a nunca tirar os olhos de Jesus também. Tem um errinho ali. Hebreus capítulo 1, versículo 22, eu estou usando a tradução da NVT, diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Porque todas as vezes que a gente deixa de olhar para Jesus, irmãos, a gente começa a olhar coisas demais, que não interessam de menos. O nosso objetivo, nessa peregrinação que nós fazemos, é sempre manter os olhos em Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque se a gente começar a olhar demais para os homens, a gente para, desiste, fracassa, cai, tomba. A Bíblia exorta o povo de Deus a não tirar os olhos de Jesus. Porque o que importa é Ele. A gente é chamado para imitar Cristo. Os nossos olhos devem estar postos em Cristo. Devemos imitar a Cristo. E assim como Ele andou, devemos andar também. O nosso olhar tem que ser o olhar para Cristo, que vem de Cristo e deve estar posto em Cristo. Como esses seres aqui que estão sempre olhando para o trono. Eu li há muito tempo de um rabino, não sei se foi o Abraham Haskell, não lembro agora o rabino, que ele dizia, esses 4 seres têm asas cobrindo o rosto, porque a santidade de Deus é tão grande que nem eles mesmos conseguem olhar para aquele que está no trono. É uma interpretação interessante. Faz todo sentido quando a gente olha para a atmosfera que é o céu. Porque lá em Abacuque, a Bíblia diz que Deus é tão santo de olhos que Ele não pode contemplar o mal. Então faz sentido essa interpretação, tá? É uma interpretação rabínica, tá? Então por que os seres adoram sem parar? Porque a nossa existência é curta demais para adorar a Deus, né? Com a glória que lhe é devida. Faltou aqui. Se você pegar a sua vida é curta diante de tudo que Deus já fez por você. Só em te salvar, se você fosse computar, a gente teria que dizer como Davi, Senhor, são tantas as bênçãos que eu queria anunciar, mas são tantas, que a nossa existência é curta demais. Então vejam, esses seres gastam toda a eternidade para adorar a Deus. Em coro aos 4 seres viventes, os 24 anciãos, tiram suas coroas e lançam diante do trono, em atitude de reverência e reconhecimento, porque eles receberam do Senhor, que está no trono, a autoridade que eles têm. É o que a gente chama de autoridade delegada. Eles não têm autoridade em si mesmos, os 24 anciãos. Eles receberam e eles estão reconhecendo aquele que está no trono, que tem a autoridade, que é a autoridade.
Então eles estão aqui fazendo isso em coro, esses 24 anciãos, em coro ao que os 4 seres cantam. Os 4 seres cantam de dia e de noite. Santo, santo, santo. Veja, 3 vezes santo. Tem uma palavra esquisita que é trisaion, que é a palavra usada na Vulgata Latina. Trisagion, que é o 3 vezes santo de Deus. Para mostrar que a santidade de Deus é também um assunto sobre o qual os 4 seres tributam louvor e adoração a Deus. Em coro aos 4 seres, os 24 anciãos tiram a coroa e cantam assim, ó: Nosso Senhor. Os 24 anciãos prostram-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, lançavam as coroas no 11. Olha o cântico dos 24 anciãos. O nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. E afirmam que Deus é um Deus criador de todas as coisas. A afirmação que traz para nós a imagem do Deus que cria ex nihilo, que significa do nada, para afirmar a sua soberania. Quando a gente diz que Deus é o criador de todas as coisas, e o verbo hebraico lá, bará, curioso, porque bará é usado depois na Bíblia, mas sempre no sentido menor, referindo ao que o homem pode criar. O homem cria, mas não no sentido que Deus criou, porque Deus cria do que não existia, não havia matéria para Deus criar. Então ele traz a existência do nada. Essa expressão popular, ex nihilo, né, significa que, não havendo matéria, Deus faz todas as coisas aparecerem. O homem não é capaz de fazer isso. O homem não faz, o homem só cria a partir do que existe. Deus, porque está numa categoria muito acima do homem, cria a partir do nada. Não havia nada e Deus cria. Ele disse, haja luz, quando ninguém nem sabia o que era isso. E cria tudo do nada. E eu lembro de uma passagem muito famosa, e eu trouxe essa passagem aqui, desse camarada aí, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon diz o seguinte, sobre esse Deus Criador que os 24 anciãos tributam aqui. Enquanto o ser humano não pode fazer qualquer coisa existir a partir do nada, mas apenas da matéria já existente, Deus, nesse ponto, é preeminentemente superior ao ser humano, visto que ele mesmo chamou à existência a substância da criação, outrora inexistente. Não havia nada e do nada Deus fez. Lutero dizia, enquanto você não se tornar nada, Deus não pode te usar. Porque ele é preeminente para usar aqueles que não são, para confundir os que são. Esse é o Deus da Bíblia. Que quando você traz as tuas credenciais, ele diz assim, eu não preciso dela. Porque o meu histórico é muito maior do que você pode me apresentar. E é esse Deus que recebe o louvor e a adoração. E é esse Deus que você cultua e louva. E é esse Deus que te salvou e te trouxe aqui. E é esse Deus que, segundo tudo que a gente sabe da Escritura, garantirá que você chegará nesse lugar de glória e honra. Portanto, a Ele a glória e o louvor. Só Deus é criador nesse sentido. Que era um crente, tá? Lavoisier era um crente. Perfeitamente. Olha só, a gente já vai encerrar, 1:06. Esse tema, Gênesis, a gente acha que Apocalipse é difícil, mas Gênesis, do versículo 1, versículo 2, isso é tão complexo quanto todo o Apocalipse. Adalto Lourenço, presbiteriano aí, físico, estudioso, ele escreveu um livro sobre o que acontece entre Gênesis 1 e 2. Embora eu discorde da premissa dele, né,
Eu acredito que a Terra foi criada como ela está, portanto, eu não sou adepto da Terra Nova, que é muito mais difundida, mas da Terra Antiga, porque todos os padrões, inclusive as galáxias criadas com essa complexidade, foram criadas assim. Deus já criou tudo como está, e a ciência está provando isso. Então a Bíblia já está há muito tempo dizendo o que a ciência está descobrindo agora, com o novo telescópio aí agora, se não é o Hubble, é outro, descobriram o que a Bíblia já havia afirmado, tá? E com isso não quer dizer que eu não quero equiparar a Bíblia à ciência, tá? Eu acho essa tentativa uma bobagem, porque a Bíblia não quer apresentar para ninguém aula de ciência, biologia e física. Embora tenha conhecimento biológico, físico na Bíblia, não é o objetivo da Bíblia, tá? Mas essa ideia de criar a existência é muito interessante, porque veja, muito se discute por que Deus cria do nada, né? Porque a Bíblia diz que em Isaías que Deus criou tudo e todas as coisas, e a terra foi criada para não ser vazia. Mas em Gênesis 2, acho que a terra estava sem forma e vazia. Como é que a gente explica isso? Né? Aí é só uma aula para isso, tá, irmão? É coisa. O que eu quero chamar a sua atenção para a gente encerrar, citando esse clássico do Eugene Peterson, a revelação não quer informar a gente, mas sim nos trazer um envolvimento com Deus. Mostrar que tudo isso que João está revelando é também um chamado a um relacionamento mais profundo com Deus. Porque ele está descortinando diante de nós a revelação. E a revelação fala, o Cristo de Deus vence. E o Deus Todo-Poderoso, pelos séculos dos séculos, Ele controla, Ele dirige e Ele tem um plano perfeito. Dentro da vontade desse Deus perfeito, não existe fracasso, não existe derrotado, não existe crente mais ou menos, porque na vontade e plano de Deus, todo crente já venceu. A história do Apocalipse está contando o que já na visão acontecerá, mas que para Deus já é uma realidade agora, porque Deus não está no tempo. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém? Ficou claro, pessoal? Não é isso.